Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Jonas Brasil, de literatura. Sou do sexo masculino, com 49 anos. Sou um homem pardo com cabelos pretos. Tenho estatura mediana, estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. O ambiente da nossa aula interativa é um estúdio de televisão. Então, amigo vestibulando, vamos começar a nossa viagem. Hoje, o nosso assunto é vanguardas europeias e a Semana de Arte Moderna. Vamos para a nossa primeira questão. Vestibulando, vanguardas europeias foram movimentos artísticos que nasceram no início do século XX. Então, vanguardas europeias é um nome dado a movimentos de arte extremamente radicais de ruptura com a estética das artes relacionadas ao passado, aos academicismos. Essas vanguardas europeias serão, por assim dizer, tipo uma doutrina, tipo uma cartilha que vai influenciar diretamente as artes modernas no mundo todo, inclusive no modernismo. Por isso que é super importante você entender as vanguardas europeias. Então, vanguardas europeias, como eu acabei de falar, nós vamos ter a primeira, o cubismo. Quais são as características desse cubismo, professor? Instantaneísmo de cenas, de quadros da vida social, sobreposição de planos, como se fosse uma espécie de colagem, como você pode ver. Sobreposição de planos e imagens do cotidiano. Na literatura, será a sobreposição de planos e de quadros da realidade, tá? do universo social do escritor, do poeta. Aí nós vamos ter os flashes cubistas, que são aqueles versos assim sintéticos, são aqueles versos assim como se fossem flashes cinematográficos, cenas que o autor, que o poeta vai recortando da realidade e vai montando como se fosse um mosaico, tá? Do mundo social, da realidade social que o rodeia. E nós vamos ter a linguagem fragmentária, muito cobrada em vestibulares, que essa nomenclatura, linguagem fragmentária, linguagem concisa, é uma marca do cubismo na literatura. O patrono do cubismo é o nosso querido Pablo Picasso. Tudo bem? Meu amigo vestibulando, me acompanha, vamos para outra. A vanguarda europeia que você está vivenciando na nossa tela é o surrealismo, de André Breton, de Salvador Dalí. Professor, qual a característica essencial dessa vanguarda surreal? Bem, a vanguarda surreal, ela apresenta imagens ligadas ao sonho, ao plano do inconsciente, do subconsciente. A bem da verdade, nós dizemos que na literatura, esse surrealismo, ele vai se revelar através de imagens insólitas, versos insólitos, versos ilógicos, imagens que não têm muita lógica. É ler um poema surreal e perceber, nossa, eu não estou entendendo, não faz muito sentido o que o Murilo Mendes está falando nesse poema. Então, é porque há esse trabalho com as zonas etéreas do cérebro, com imagens ligadas ao sonho, ao pesadelo, ao inconsciente. Tudo bem? Como a imagem que você está vendo, que logicamente não fará muito sentido. Tudo bem, querido? Caminhando um pouco mais, nós chegamos na outra vanguarda europeia, chamada de expressionismo. Expressionismo que está relacionado diretamente às expressões que saltam, às expressões que fluem do fundo da alma do indivíduo. O melhor representante desse expressionismo é esse quadro, essa tela aí, do Edvard Munch, o grito, né, que traz as dores que emanam do fundo da alma, é a captação das dores, dos dramas existenciais que emanam do fundo da alma da personagem. Na literatura, como que se revela? Bem, na literatura se revela pelas dores, esse sofrimento, essa angústia das personagens. Um dos pintores, artistas plásticos brasileiros que muito se destaca no expressionismo e que é muito cobrado nos vestibulares, meu amigo vestibulando, trata-se do Cândido Portinari. Tudo bem? Caminhando um pouco mais na nossa viagem.
E, por último, eu vou trazer a vanguarda europeia mais radical, com um espírito nihilista, tá? Que é o dadaísmo. Então, é a negação total das regras e das convenções. Você já deve ter vivenciado uma imagem clássica do dadaísmo, que é a fonte do Marcel Duchamp. Tudo bem? Avançando um pouco mais, meu querido, aí nós vamos ter como reflexo dessas vanguardas europeias aqui no Brasil, como eu falei logo no início da aula, que vão influenciar esse radicalismo, essa rebeldia, essa subversão no campo da estética das artes, vai ser bem concretizado, bem marcado a partir de um advento que foi a Semana de Arte Moderna. O marco, né, por assim dizer, inicial do modernismo aqui no Brasil. Então, a Semana de Arte Moderna, que vai acontecer em 1922. Só que a Semana de Arte Moderna, ela não vai acontecer assim esporadicamente. Alguns eventos foram amadurecendo a Semana de Arte Moderna. Não esquece, super cobrada em vestibulares, meu amigo vestibulando. Por exemplo, em 1917, houve a exposição da Anita Malfatti, que vai trazer quadros que vão romper totalmente com o paradigma estético convencional das artes. Inclusive, essa exposição da senhorita Anita Malfatti vai chocar violentamente um crítico de arte super respeitado na época, que era o Monteiro Lobato. E aí, por conta dessa exposição da Anita Malfatti, o Monteiro Lobato escreve um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, onde ele critica essa exposição, essa estética de pintura da senhorita Anita Malfatti, num artigo classicamente conhecido como Paranoia ou Mistificação, chamando Anita Malfatti de paranoica e mística. Isso é bruxaria. Até um macaco com um pincel amarrado na cauda faria pinturas muito mais interessantes. Bem, aí foi a gota d'água para que o movimento se revelasse no Brasil. A Semana de Arte Moderna, houve a necessidade dos jovens modernistas criarem um advento que foi conhecido como a Semana de Arte Moderna, para divulgar as ideias modernistas que já estavam eclodindo no mundo todo, e o Brasil ainda estava estagnado nas ideias, nos academicismos dos passadistas. Então, havia a necessidade de divulgar o espírito moderno nas artes brasileiras. Então, foi realizada nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, para comemorar o centenário da independência e também a representação da carnavalização da cultura nacional, certo? Por isso, o fevereiro é a divulgação. Pessoal, a essência, professor, dessa semana, qual era a ideia? A divulgação do espírito moderno nas artes nacionais. Ainda falando sobre a Semana de Arte Moderna, a necessidade da mudança, da transformação imediata da mentalidade criadora dos nossos artistas, que há muito os artistas, a mentalidade intelectual e as próprias artes estavam estagnadas no passado, beleza? Então, vestibulando, vamos para a nossa primeira questão. Examine a tela O Pescador, da Tarsila do Amaral. Então, você pode ver que parecem desenhos infanto-juvenis, né, com muitos círculos, com linhas retas. Você vê que não há sinuosidade, né, não há uma preocupação com os detalhes na imagem. O que prevalece na imagem são o quê? As figuras geométricas, as figuras planas, a circunferência, ok? E não esquece também, a imagem remete a uma paisagem tropical, tipicamente brasileira. Então, depois de você analisar uma imagem como essa, nós temos que o Pescador é obra representativa do movimento. Letra A, futurista, que pregava a total negação do passado e exaltava as conquistas tecnológicas? Não. Dadaísta, que valoriza a distorção radical das formas e o apelo ao subconsciente? Não, subconsciente é surrealismo. Surrealismo em que a expressão do mundo interior e do inconsciente não deve se submeter à censura. Pau-Brasil,
que procurava captar nossa brasilidade, propondo um novo olhar sobre nosso país e nossas origens? Ou verde e amarelo, que em sua trajetória passou a defender radicalmente ideias políticas de direita? Meu querido, é lógico, pau-brasil, que procurava captar nossa brasilidade, falar sobre as coisas do Brasil, falar sobre os elementos culturais do Brasil, como eu te falei, uma paisagem que remete a essa paisagem tropical do Brasil. Portanto, letra D, meu querido vestibulando. Agora eu trago a participação de um aluno extremamente participativo. E aí, Gui, qual é a tua dúvida? Professor Jonas, qual a característica mais marcante para entendimento da arte moderna no Brasil? A característica mais marcante da arte moderna é a tentativa de fazer uma arte, em todos os sentidos, uma arte espontaneamente brasileira, uma arte que falasse sobre o Brasil, uma arte que buscasse a brasilidade, ou seja, uma arte que exalasse o cheiro do Brasil, a cultura brasileira, e não mais uma arte presa aos valores acadêmicos do passado. Ok, meu querido Gui? Então, vestibulando, trago aqui mais uma questão da nossa banca VUNESP. Você pode olhar aí um quadro do Pablo Picasso. Você pode ver que prevalecem também os planos geométricos, a figura ela não é simetricamente perfeita, prevalecem ali, né, os recortes como se fosse um mosaico, você consegue perceber isso? Não é? Figuras que remetem a figuras geométricas planas, tudo bem? A sobreposição de planos, a sobreposição dos planos geométricos, né? O instantaneísmo, o simultaneísmo das cenas nesse quadro aí, tá bom? Dos quadros. Bem, aí a banca pergunta, o quadro acima está identificado com qual movimento? Aí nós vamos ter, letra A, o cubismo, que rompia com as noções de realismo e perspectiva, decompondo as formas e justapondo diferentes pontos de vista. Lembra que eu falei para você? A justaposição de planos geométricos. Então, está aqui uma marca que tu não pode esquecer. Justaposição dos planos geométricos. Justaposição de imagens. O romantismo, que pretendia dar mais liberdade à arte, negando a submissão a regras preconcebidas, ou talvez o futurismo, que louvava a modernidade, a industrialização, a velocidade e as máquinas, ou talvez o naturalismo, que tinha a intenção de fazer crítica social a partir do retrato de realidades cruas, ou talvez o dadaísmo, que propunha a destruição dos valores burgueses usando imagens abstratas e sem qualquer sentido para criticar a sociedade. Ora, vestibulando, tá lógico que a resposta correta é o cubismo, tá? Que rompe com as noções de realismo, de perspectiva. Nós temos uma imagem toda fragmentada, valorizando cores bem gritantes, fulgurantes, né? E a imagem como se fosse um mosaico, como se você pudesse enxergá-la em 3D. Beleza? Portanto, letra A. Opa! Temos aqui a participação de um aluno, meu querido amigo Léo. Professor Jonas Brasil, como se revelam os conceitos estéticos do movimento cubista nos textos modernistas brasileiros? Ora, a linguagem modernista brasileira que reflete o cubismo é aquela coisa da linguagem sintética, a linguagem fragmentária, a linguagem concisa, uma linguagem enxuta. Então, na aula de hoje, meu amigo vestibulando, nós vimos Semana de Arte Moderna, Vanguardas Europeias, assuntos super importantes para o vestibular da UEA. Segue o Preverte UEA em todas as redes sociais. Tchau, tchau!